que você, por um instante, você exaltasse e glorificasse o nome do Senhor aqui. Senhor, você pode fazer isso. Eu disse para o pastor Antônio que desde a hora que eu cheguei aqui, eu sinto que o ambiente está tão favorável, tão gostoso. E eu queria que você glorificasse o Senhor por um instante, exaltasse Ele. Você pode fazer isso? Faça isso em nome de Jesus. Faça isso. Aleluia. Santo, 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 santo. Pode ser mais aqui nessa noite. Pode ser mais. Pode ser mais aqui nessa noite. Te exaltar o Senhor. Exaltar o Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Jesus. Nós queremos mais, desejamos mais em Jesus. Ministra em nós aqui nessa noite, Jesus. Fale em nossos corações. Traga, Deus, um tempo de restauração, cura e libertação. Pai, que a sua palavra não volte vazia aqui nessa noite. Teu Espírito vem encontrar em nosso coração a terra fértil. Em nome de Jesus. Você pode abraçar pelo menos 3 pessoas aí perto de você e dizer para essa pessoa que é um privilégio se ver Jesus com você. Esse é o tempo nessa geração. Tem que ser umas 3 pessoas, hein? Aleluia. Pode tomar sua assento. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Evangelho segundo Mateus, a partir do verso 24. O pastor Antônio falou que eu posso pegar aqui umas 2 horas. Eu vou falar igualzinho ao apóstolo Raul. Eu não sou um maradão, não. Então, bagagem assim, meu irmão. Eu pretendo ser um pouco mais ligeiro, mais esperto. E, no final de tudo, venhamos aplicar aquilo que nós vamos aqui ouvir essa noite. Que o Espírito Santo possa trazer entendimento para nós. É o último momento do nosso acampamento. Costumo dizer, eu falei ontem do acampamento na igreja onde eu pastorei, nossa igreja, a gente tem um acampamento também. Eu disse para eles ontem que aqui a gente está com um ambiente de treinamento, mas é amanhã que a gente vai, de fato, o nosso campo missionário, nossa rotina diária, é aí sim nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesses dias. Eu quero compartilhar algo com vocês, se eu não me engano, o tema de hoje, esses dias também, que vocês me marcaram, o fruto do fruto. Deixa eu dormir, gente. E alguns dias atrás isso foi ministrado muito no meu coração. Principalmente depois que esse avivamento que aconteceu agora. Qualquer coisa, porque eu prego até sem microfone. Sabe vocês que eu vi atrás? Depois que eu prego até sem microfone. Depois que veio essa confirmação, esse avivamento lá nos Estados Unidos, ou melhor, esse avivamento foi uma confirmação do meu coração. O Senhor já tinha te chamado para algo diferente esses dias. Não sei se você já ouviu falar do avivamento da Rua Azul. William Sey, bombeiro de olho furado, sofreu muito preconceito nos Estados Unidos. E um dia ele chegou para Deus e ele disse
para Deus que queria experimentar o avivamento. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E Deus falou para ele que orava muito pouco. Naquele dia, ele teve essa experiência. O Senhor ele orava 5 horas por dia. E o Senhor falou para ele que ele orava pouco. Os anos finais ele começou a não orar mais, 6, 7 horas, 8 horas por dia. Depois que ele voltou a passar a orar 8 horas por dia, aí sim ele teve essa experiência poderosa com Deus. Quando veio esse avivamento agora recente lá nos Estados Unidos, eu acho que é um avivamento para aquela região, para aquela nação, o Senhor confirmou algumas coisas no meu coração. Eu lembro de uns anos atrás, eu estava fazendo um curso onde eu faço teologia, e a gente teve um tempo com um antropólogo, e ele disse sobre esse fenômeno que era o crescimento dos evangélicos no Brasil. E ele falou uma coisa muito interessante no dia, e ele não é evangélico, nem sei se ele era cristão, mas era um cara estudioso das religiões, dos movimentos sociais. E ele falou assim: eu não me preocupo como a Igreja Católica está preocupada com o avanço e o crescimento dos evangélicos, porque o catolicismo também foi assim, expandindo por todo o mundo, todos os impérios da história. O império, tinha o Império Romano, mas depois ficaram apenas com católicos nominais. Os crentes também serão assim. Os finais de semana eles vão colocar a sua Bíblia debaixo do braço, mas todo o comportamento, toda a estrutura espiritual das Sagradas Escrituras, um livro sagrado que eles têm, diz que eles devem ter, eles não vão colocar em prática. Apenas no desencargo de consciência eles estarão numa denominação, numa comunidade de fé, numa paróquia, mas isso não vai mudar nada na vida deles. São apenas mais alguns religiosos nominais. Eu não sei se vocês sabem, existe uma estatística que no ano de 2025 o número de evangélicos no Brasil será maior do que o número de qualquer outra religião, principalmente o número de católicos no Brasil. Tem gente que olha para isso com uma grande expectativa, mas do mesmo modo tem outros que olham de uma maneira um tanto quanto crítica, porque meu pai, os meus pais converteram num período onde 10%, 5% da população brasileira se denominava evangélicos. E eles fizeram muito mais do que essa geração atual. Eles tocaram muito mais a esfera da sociedade naqueles dias do que os dias atuais. Então eu infelizmente tendo a acreditar ou até mesmo aceitar o que esse antropólogo falou. Nós estamos caminhando sim para ter um número grande de evangélicos aí no Brasil, mas um grupo de evangélicos nominais. Você evangélico, sou evangélico porque por causa da tradição familiar, foi levado à igreja, mas ele não conhece a base doutrinária da fé cristã, não está nem pouco interessado em viver para a glória de Deus, em andar naquilo que o Senhor quer. Eu chego sempre a dizer, quando eu estou ministrando num lugar, a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que nós nascemos para a glória, honra e prazer de Deus. Talvez essa não é a preocupação de muitos. Percebe que as pessoas são preocupadas em ter filhos, em terminar a faculdade, em casar, em achar o par perfeito. Mas as resoluções que as pessoas fazem, você não vê muito essa preocupação em encontrar o propósito original e viver para a glória de Deus, o prazer e a alegria de Deus. Esse é o problema que eu faço parte, porque eu também lidero essa geração. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando a relação ser muito superficial, de pouco entendimento, revelação da palavra. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante lá em Filipenses, ele fala assim: a minha oração para vocês é para que vocês cresçam no amor ao conhecimento e à percepção. Olha só que interessante. Ele está dizendo isso numa situação onde algumas pessoas estavam preocupadas de tanta luta e batalha que ele estava passando, perseguição que ele estava passando, e ele chega a dizer que essa luta, essa perseguição que ele estava passando, na realidade estava tendo o efeito contrário. Pessoas estavam convertendo por causa das batalhas e lutas que ele estava passando, outros estavam tendo os seus ministérios ativados. E ele faz uma colocação muito interessante: a minha oração é para que vocês cresçam no amor
ao conhecimento e à percepção. Ao conhecimento e à percepção. Alguns dias atrás, eu orando em casa, nas minhas devocionais, o Senhor trouxe isso no meu coração. É algo que vocês precisam muito hoje, na geração atual, viver isso. É um amor ao conhecimento e à percepção do que está acontecendo. Eu sei, eu creio dessa maneira que quando o anticristo vai aparecer, ele vai aparecer num cenário tão aceitável a ele que nós não vamos mais ficar assustados com aquilo que ele vai pregar, a mensagem do anticristo vai pregar. Algumas coisas hoje que a Bíblia condena, o Espírito Santo condena, que Jesus condena, hoje a igreja já está dialogando com esses movimentos para não ser tão ofensivo a eles, agressivos a eles. Quando esse espírito maligno aparecer, infelizmente muitos vão querer achar que é a igreja que está atrasada. A igreja precisa atualizar, como alguns já dizem, a Bíblia precisa atualizar. E devido a essa situação, a gente vê grandes movimentos dentro da igreja brasileira, muitos acampamentos sendo feitos numa data como essa, milhares de jovens em vários acampamentos, mas muitos desses acampamentos com muitos jovens que não têm um amor ao conhecimento e não têm a percepção espiritual do tempo que nós estamos vivendo, da geração que nós estamos vivendo e o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não faz ideia. A gente não tem essa preocupação quanto que nós estamos vivendo algo que está machucando a Deus, ferindo a Deus, agredindo a Deus. Por que eu trouxe essa introdução? Porque quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, a gente depara com esse texto que eu vou ler para vocês. É tão difícil para alguém compreender, justamente porque ele pega pensando dessa maneira: quem poderia viver assim? Porque ele lê apenas por ler, interessante, talvez seja um dos textos que nós mais lemos entre a igreja, mais prazer para aplicar isso no nosso dia. Aí sim é um desafio. E não é algo que nós sentamos para refletir, se isso faz parte da nossa vida. Opa. Então, isso aqui, gente, presta atenção que eu vou dizer para você, é uma verdade espiritual que não pode ser colocada de lado e nós precisamos analisar. Faz parte do Sermão da Montanha, Jesus falando isso para os discípulos. O que ele está querendo dizer que é do padrão do reino, qual deve ser o comportamento daqueles que fazem parte ao reino dos céus. Como ele deve agir, como ele deve comportar, como deve ser o jeito dele. Ele inicia dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros: eles não pintam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora da sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Essas coisas ocupam o pensamento de quem, gente? De quem? De quem? Ok, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Fala para quem está ao seu lado assim: seu Pai Celestial sabe o que você precisa. Fala para quem está ao outro lado: seu Pai Celestial sabe o que você precisa. A continuação do texto diz assim, preste atenção: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Eu
Depois eu queria orar com vocês, feche seus olhos, que o Espírito venha ministrar o seu coração como ele ministrou meu coração alguns dias atrás. Senhor, quero te pedir que o Senhor venha trazer luz ao Pai, nossa mente, venha trazer luz à mente do teu povo, da tua igreja, dessa geração de jovens poderosos que o Senhor tem levantado aqui nessa cidade. E use, Senhor, pois eu sou apenas instrumento do Senhor. Que possamos, ó Deus, alinhar o nosso coração ao seu propósito, à sua vontade para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você gosta de anotar temas, se você quiser colocar um tema aí, aqui que eu vou falar com você, eu vou falar com você sobre o que realmente importa. Fala comigo assim, o que realmente importa. Fala mais forte, o que realmente importa. Como eu disse para você no início, essa fala se encontra no meio do Sermão da Montanha, um dos discursos mais conhecidos de Cristo. E esse discurso ele serve como um código de conduta para os súditos do reino dos céus. Por que eu disse que essa não é muita preocupação nossa hoje? A preocupação muito hoje da moçada eu preciso estar no culto, eu preciso chorar, eu preciso tentar falar em línguas estranhas, eu preciso manifestar de algum modo, expressar de uma maneira extravagante, para o desencargo de consciência, achar que aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus. E isso é preocupante, porque se nós formos para a palavra de Deus, a gente vai ver que o nosso comportamento está muito longe daquilo que o Senhor quer para nós, segundo as Sagradas Escrituras. Esse comportamento, esse Sermão da Montanha, foi uma orientação, foi algo que o Senhor trouxe para aquela geração, e era um discurso que servia como um código de conduta para os súditos do reino dos céus. É por isso que no início ele já chega dizendo: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a dois senhores. E ele já traz aqui o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês: existem dois senhores. Ele traz isso muito claro para os seus súditos, para os seus discípulos. Olha só que interessante, a escolha de um representa o abandono total do outro. Então ele senta com os seus discípulos, aqueles que agora seriam chamados discípulos do caminho. A igreja até então era chamada do caminho. Paulo fala sobre isso. Aqueles que a partir deles viriam um padrão, estilo de vida para a humanidade. Essa é a intenção de Deus quando ele separou a nação de Israel. E essa é a intenção de Deus quando ele separou também a igreja. A partir da igreja tem um padrão de vida, um estilo de vida. Essa deveria ser o código de ética desses irmãos. Eles deveriam comportar dessa maneira. E a partir daí então, os novos discípulos, aqueles que foram ingressados nesse caminho, viveriam de tal modo algo glorioso que chamaria a atenção de toda a humanidade. É por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, de nada mais presta, a não ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se vocês não vivem o propósito original pelo qual vocês existem, vocês não prestam para nada. Pode jogar fora e ser pisoteado pelos homens. Nesse mesmo decorrer do texto ele diz: vós sois a luz do mundo. Não pode pegar uma lâmpada e esconder ela debaixo de um cesto. Antes coloca ela em um lugar mais alto, para que todos vejam essa luz. Então percebe que a intenção de Jesus, a intenção de Deus, ao separar o seu povo, é fazer do seu povo um padrão para a humanidade. O mundo deveria olhar para nós e desejar ser como nós. O mundo deveria olhar para nós e ter uma direção de estilo de vida. E em muitos momentos somos nós que olhamos para o mundo e queremos ser parecidos com eles. Eu creio que esse novo fruto, lá no nosso retiro a gente falou sobre passe para o próximo nível, ou viver esse novo fruto, está muito relacionado a resgatar aquilo que já está nas Sagradas Escrituras e que nós abandonamos. E não sermos ou entrarmos nessa estatística de sermos apenas crentes nominais. Isso que me preocupa. Os domingos nós temos as nossas comunidades cheias de pessoas, mas pessoas vazias, sem esse padrão divino, sem esse código de ética que o Senhor quer. Interessante que tem muitos momentos, tem um momento na palavra de Deus, quando Jesus começa a alinhar o povo. Ele diz para aqueles: vocês vêm até a mim
por causa de um pão que perece. E a Bíblia diz que no meio da multidão começou a surgir algumas pessoas que diziam assim: ó, dura esse discurso. E eles foram embora porque o Senhor começou a trazer a realidade do que era o reino. Eles não, para mim, por causa daquilo que eu posso dar. E se eu parar de dar isso para vocês? E se eu não fizer isso aqui para vocês? O Senhor então olhou para os discípulos e perguntou para eles: vocês também não querem ir embora? E Pedro falou aquela palavra maravilhosa: para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? O que o Senhor estava querendo fazer naquele momento ali? Ele estava querendo separar um grupo. Não porque ele era seletivo, ele tinha dado a mesma oportunidade para os demais, mas revelar para eles: olha, fazer parte do meu reino, ser súdito do meu reino, não é simplesmente andar da maneira como você quer, ou vir até mim só por aquilo que eu posso dar a vocês. Existe regra aqui nesse lugar. E você já percebeu que a nossa geração ela não gosta muito de lidar com as regras? Talvez é porque nós não vivemos uma monarquia e tampouco democracia. Você não vive uma democracia também não. Vai achando que você vive uma democracia, não vive. Mas não vivemos uma monarquia. Porque não vivemos uma monarquia e não temos uma próxima nossa, talvez não conseguimos entender como que funciona essa questão. Mas em uma monarquia, ou você vive os códigos daquela monarquia, ou você é convidado a deixar aquele lugar. Ou você faz da maneira como é as regras daquele reino, ou você é convidado a abandonar aquele lugar. Não existe essa de você fazer parte de um reino, de parte de uma monarquia, e você tentar levantar alguns grupos de rebelião, de pensamentos diferentes. Não existe isso. Você é convidado a sair daquele lugar. E se você trouxer um prejuízo, você é expulso, até mesmo preso, ou eliminado. A gente tem uma mania, e talvez isso reflete por causa da nossa cultura, de achar que o reino de Deus ele vai abrir exceções para alguns comportamentos que nós temos. A gente tem essa mania. Talvez o pastor faça isso, a igreja talvez faça isso, o ministério talvez faça isso, mas o Senhor não vai fazer isso. E ele não mentiu para ninguém, ele não escondeu de ninguém como que funcionam as coisas no reino dele. E aqui no Sermão da Montanha, nesse discurso, ele já começa dizendo para os discípulos aqui: olha só, vocês não podem servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, eu fiquei aqui na igreja conversando com os irmãos alguns dias atrás, quase um mês todo, só discutindo esse primeiro verso. Vocês não podem servir a dois senhores. O próprio texto já revela quem são esses dois senhores: Jesus e o dinheiro. Antes você vai servir a um e vai abandonar o outro. E é só uma questão lógica de pensamento, de raciocínio rápido, não precisa nem ser intelectual inteligente, não. Você dedica mais tempo a quem? A Jesus ou a busca ao dinheiro? O que mais são os seus pensamentos, as suas resoluções? O que mais consome os seus sonhos, seus objetivos pessoais, sua busca diária? Que te faz acordar pela manhã e viver uma vida que glorifica o Senhor, ou buscar aquilo que vai realizar os seus sonhos, comprar uma casa, uma moto, um carro? Quando você descobrir isso, você então encontrará quem é o Senhor da sua vida. Quem move os seus pensamentos, quem move os seus sonhos, os seus planos. Amanhã, depois amanhã, quando você chegar em casa e acordar, você vai levantar e vai dizer assim: Senhor, eu quero viver uma vida que te glorifica lá no meu trabalho, ou aonde eu estiver, ou você estará ali a serviço do dinheiro. Porque se eu não for, pastor, quer fazer igual o diabo, quer usar a Bíblia ainda. Trabalhar doidinho o seu salário. Não come quem não trabalhar. E usa esse tipo de coisa, mas quando é para servir ao reino, nunca há essa mesma disposição. Nunca há essa mesma entrega, esse entusiasmo para buscar os objetivos pessoais não se encontra para viver para a glória de Deus ou servir ao reino de Deus. Eu entendo uma coisa: o Senhor está trazendo algo aqui para nos chocar. Ele estava trazendo algo para chocar aqueles discípulos. De repente ele se depara com alguns homens que faziam parte do grupo dele e
obviamente marcando alguns aqui de uma maneira especial, vocês não podem servir a dois senhores. É impossível, ninguém pode servir a dois senhores. Pois antes vai servir a um e vai abandonar o outro. Vai escolher um e vai deixar o outro. Vai amar um e vai odiar a outro. Já passou pela sua mente o fato de você estar aqui cantando para Deus, mas ainda assim você odiá-lo? Já passou pela sua mente o fato de você estar levantando a sua mãozinha e achar que ama Jesus? Mas na realidade bíblica e na verdade espiritual que nós temos, quando nós somos confrontados por ela, a gente descobre que nós não amamos Deus coisa alguma. Eu nunca vi ninguém tentando ou pedindo a morte porque ele não está bem no relacionamento com Deus. Eu vejo as pessoas querendo a morte ou querendo morrer, entrando em depressão, porque eles não conseguiram alcançar suas resoluções pessoais, seus objetivos pessoais. Ninguém fica em crise porque está no relacionamento mal com Deus, mas fica em crise porque não tem dinheiro suficiente, porque não tem uma satisfação pessoal, porque não tem realizações de sonhos, porque não tem realizações de busca, de resoluções, mas ninguém fica mal porque não está vivendo o chamado e o propósito original de Deus na vida deles. Eu sou pastor há mais de 12 anos, eu não lembro de ter orado por alguém que ele estava depressivo porque ele não estava correspondendo à chamada de Deus na vida dele. Eu oro pelas pessoas porque não corresponderam ao meu sentimento, pastor. Eu amava aquele rapaz e ele não corresponde. Eu amava aquela moça e não corresponde. Ninguém me dá uma oportunidade de emprego, ninguém me dá isso e aquilo. Eu nunca orei para alguém que esteve mal ou estaria mal. Depressão, problemas emocionais, porque havia algo mal resolvido entre ele e Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Alguns dias atrás em casa, fazendo meu devocional e mandando de um lado para o outro, e eu também me deparei com isso. Eu falei que talvez o seu ministério seja maior do que eu na sua vida. Talvez as suas atividades espirituais sejam maior do que eu na sua vida. Talvez aquilo que eu estava buscando fazer era para uma recompensa que vinha de Mamon e não uma recompensa que vinha de Deus. Olha só, busque dentro de você isso. Você está mais interessado na recompensa que Mamon pode trazer a você ou na recompensa que Deus pode trazer a você? Pastor, como descobrir isso? Você dedica mais a recompensa que dinheiro pode trazer a você ou a recompensa que o reino dos céus pode trazer a você? Você vê as pessoas dedicando 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12, 13, 15 horas por dia para servir a Mamon, para ter uma recompensa monetária, dinheiro, mas você não vê esse mesmo entusiasmo para servir a Deus. Você não vê essa mesma empolgação para servir a Deus. Eu disse com o missionário Abraão, ontem ele não veio para pregar, ele veio para ofender. Eu não vim para ofender, eu vim para fazer você refletir. Para você descobrir quem é o Senhor da sua vida. Tem alguém que hoje vai ficar frustrado demais, porque você vai ver que o dinheiro é o Senhor da sua vida, não Jesus é o Senhor da sua vida. Quem que você já perdeu noites de sono porque você não está correspondendo à vocação, à chamada e ao propósito que Deus tem na sua vida? Mas quem que já perdeu noites de sono porque você não conseguiu arrumar um emprego? Estou desempregado, ninguém abre as portas do emprego para mim. Você vê as pessoas fazendo campanhas e propósitos de oração para casar, para arrumar um emprego, para entrar na universidade, até para tirar a carteira, tem isso mesmo. Mas você não vê as pessoas fazendo propósito de oração, de jejum e de entrega, para encontrar a verdade de Deus sobre ele e alinhar o coração dele ao propósito, aquilo que o Senhor quer para ele. Porque nessa escala aqui algo está errado. Ele acha que o Senhor é prioridade na vida dele, mas não é. Deixa eu dizer algo para você. Essa fala aqui que se encontra no meio do Sermão da Montanha, ele traz então esse discurso que é o código de conduta. A busca do nome é sempre algo que, além de desagradar a Deus, é prejudicial a ele mesmo.
Um dos problemas nessa vida nossa é porque deixamos de lado os conselhos divinos, as verdades espirituais, para abraçarmos aquilo que a cultura nos ensina. Eu estava no escritório, eu lá na igreja alguns dias atrás, e alguém falou para mim: olha, tal casal quer conversar com você. E eu tenho o costume de orar um pouco antes de eu pregar. E o Espírito Santo falou assim no meu coração: olha, uma boa parte dessas pessoas tem problemas porque eles desacreditam da minha palavra. Eles rejeitam, são indiferentes a verdades espirituais. Eu disse isso aqui no domingo agora na nossa igreja. Deus não pode abençoar aquilo que Ele desaprova. Deus não pode abençoar aquilo que Ele condena. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não pode fazer isso. Isso iria contra a natureza dele. Uma pergunta muito simples. Pá, acorda aí. Tem gente que acordou agora. Olha só, preste atenção. Seria Deus justo em abençoar você com essa vida toda desorganizada que você vive? Ele não pode fazer isso. E Deus é tão perfeito na sua justiça que Ele até gostaria de te abençoar, mas Ele não pode fazer isso. Porque isso iria contra a natureza divina dele e a justiça perfeita que Ele carrega. Só que nós pensamos de uma maneira egoísta. Nós achamos que temos o direito de sermos abençoados. Nós achamos que Deus tem a obrigação de nos abençoar. E biblicamente falando, você vai ver em muitos momentos, Deus só abençoa algo quando há uma organização, quando há respeito à autoridade da vontade dele, da palavra dele, aquilo que ele quer. Ao me vir aqui na minha mente agora, você lembra de Elias? O Senhor não mandou fogo nos céus ao altar, enquanto aquele altar ainda tinha elementos que não faziam parte do que o Senhor queria, que eram os profetas de Baal que haviam fazido aqui, feito aquilo. Destrua o altar, joga ele para o chão, construa um novo altar, aí sim virá fogo dos céus. Olha isso que eu estou dizendo aqui para você. Talvez você veio aqui para esse acampamento com uma expectativa grande no seu coração, de Deus abençoar suas emoções, sua vida sentimental, profissional, financeira, sentimental. E isso está queimando o seu coração, e Deus está dizendo para você: eu não posso te abençoar enquanto você continuar com as estruturas de Baal na sua vida. Não posso. Você tem que eliminar essas estruturas de Baal para depois eu fazer descer o fogo dos céus, a minha vontade, a minha glória sobre você. Eu estou querendo só que você entenda isso aqui comigo nessa noite. Verdades espirituais. A Bíblia diz assim: aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática, comparado ele ao homem sensato, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio a chuva forte, veio o vento forte, bateu contra aquela casa, mas não lançou a ruínas. O que é essa tempestade, o vento, a chuva? Isso aí eram os problemas diários que nós temos, as dificuldades da vida. Jesus ensinou que aqueles que ouvem as minhas palavras, verdades espirituais, e as colocam em prática, esse tipo de ser humano, sábio, nada vai abalá-lo, ele vai continuar intacto, inabalável. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as colocam em prática, eu os comparo ao homem sensato, todo, brasileiro no negócio, burro, que constrói sua casa em cima da areia. Vai vir a tempestade, a chuva forte, o vento forte, vai bater contra ela e vai levar uma pique à destruição. Não é isso que a gente vive na igreja. A gente vinha conversando num lugar aqui de amigos, companheiros nossos, que ouviu as mesmas coisas desses caras. A gente tem uma cultura na nossa igreja que os caras lá casam muito cedo. Talvez a nossa cidade não tenha universidade, o pessoal tem que sair cedo de lá para estudar longe. Então a gente não tem outra coisa a fazer, namorar muito. A Bíblia fala que é melhor casar do que abraçar. Mas, cara, você casou com quantos anos? 21. Você casou com quantos anos? 24. Você casou com quantos anos? 21. Eu casei com 23 para 24 anos. Lá na igreja, no ano passado, casou com 19 anos. Com 20 anos. Tem gente que está rindo aqui porque você já está pensando em casar com 40 anos. Agora, liga de gente, liga aqui, presta atenção no que eu vou dizer com você. Mas deixa eu te ensinar, o Henrique já está gravando o CD dele. Depois, se tiver a oportunidade, vai cantar com vocês aí.
O Wilber já tem filho dele. Os caras são tão bem resolvidos antes de chegar aos 30 anos. Antes de chegar aos 30 anos de idade. Mas as mesmas coisas que eles ouviram, outros companheiros que a gente veio conversando no carro, ouviram. E estão sofrendo nas drogas, perdendo família, perdendo casa, frustrados, perdendo emprego. Qual é o problema desses caras? Eles rejeitaram. Foram indiferentes a verdades espirituais. Então, tudo que nós precisamos, todos os recursos que nós precisamos, toda a direção que nós precisamos de vida, irmão, não vai em Pablo Marçal, não, em Tiago Brunet, não, está tudo aqui, ó. Quando alguém chega com o pastor, você conhece Pablo Marçal, você está doido, né? Eu vi Pablo Marçal, e por acaso eu sou bebê espiritual. Eu ouço ser bispo Wilson, bispo Aladone, apóstolo Jair de Oliveira, missionário Abraão, e pelo vídeo que eu pregava, eu não te ofender, é isso que eu faço. Eu sei que ninguém falando para mim que eu sou a queridinha de Jesus, o queridinho, você é isso, aquilo outro, para me deixar um crente frágilzinho. Qualquer coisa eu fico ofendidozinho. Não! Apóstolo Paulo fala isso, olha, já era para vocês estarem comendo alimento sólido, mas vocês não passam por outro nível, não, tem que dar uma maneira, uma coisinha que você vê. E esse é o problema da nossa geração, porque se a gente apertar um pouco, eles espirram. E o Senhor fala, olha, porque eles rejeitam verdades espirituais, porque eles são indiferentes das verdades espirituais, eles não vivem tudo aquilo que eu quero para a vida deles. E a gente percebe que na nossa cosmovisão, ela não é ortodoxa e não é bíblica. Porque quem aqui trabalha? Levanta sua mão. Ok? Quanto tempo, preste atenção, quanto tempo diário o seu trabalho consome na sua saúde mental? Muito. Não é só 8 horas. Porque você sai do seu emprego já reclamando do seu patrão. Você sai do emprego e já entra no outro. Eu ganho um pouco para fazer tudo isso. É ou não é, gente? Se você vai com um companheiro ali no ônibus, você vai reclamando, vai murmurando, vai chatear e vai pegando até a sua casa. E nesse período, preste atenção, nesse período que você já está fora desse ambiente de trabalho, você deveria aproveitar para viver para a glória de Deus, você ainda está aprisionado ao Senhor da sua vida, que é Mamon. Então, quando você descobrir quem mais consome as suas emoções, seu pensamento, as suas resoluções, os seus projetos, você vai descobrir quem é o Senhor da sua vida. Eu vou perguntar para você nessa noite: Jesus é o Senhor da sua vida? Queria acreditar nisso. Então, se o seu trabalho, o dinheiro, suas conquistas, os objetivos de alcançar isso ou aquilo, consome um pouco mais de 8 horas por dia da sua mente, das suas emoções, da sua saúde mental, eu queria perguntar para você: o quanto que o reino de Deus consome de você diariamente? Você aceitaria dar menos para Jesus e para o seu reino? Aí alguém diz assim para mim: mas pastor, eu tenho que trabalhar, é verdade, mas você não poderia trabalhar alinhado ao propósito e à vontade de Deus? Ao invés de procurar uma recompensa financeira no final do mês, ficar satisfeito e viver para a glória de Deus, e o Senhor, qual é a minha recompensa hoje por ter ganhado alguém no meu trabalho com o Senhor? Eu tenho impactado a vida de alguém no meu trabalho com o Senhor. Eu tenho sido canal do Senhor para orar, ministrar alguém, para trazer libertação, cura e salvação para alguém. Então nós já levantamos a preocupação: tem que pagar o boleto, tem que pagar a faculdade, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E não é com a preocupação: hoje alguém vai ser tocado por Deus através da minha vida, porque eu quero viver para a glória dele. Hoje alguém vai ser ministrado por Deus através da minha vida, porque eu vou viver para a glória dele. Está dando para você entender o que eu estou dizendo aqui? Amém. Quem está entendendo, amém? Amém. Preste atenção, esse tipo de pensamento, ele é tão prejudicial para nós, porque nós desacreditamos, tratamos com indiferença verdades espirituais. Então, aquele que ouve as minhas palavras
Coloque em prática. É uma verdade espiritual, gente. A Bíblia está dizendo. Esse vai vir as dificuldades e ainda assim não vai abalar. Aqui é uma verdade espiritual. Ninguém pode servir a dois senhores, porque antes vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Já passou pela sua ideia de você estar desprezando Jesus? Você já pensou que você pode estar dentro de uma comunidade de fé e ainda assim odiar o Senhor? Porque o próprio texto está dizendo que não tem como você amar os dois. Então não entregue menos do que você tem entregado na sua vida diária, servindo a Mamon. Não aceite isso. Sabe o que é a minha oração diária? Eu faço essa oração todos os dias. Está aqui as ovelhas, Wilder, Mateus e o Wendel. Eles não fazem parte diretamente da minha base, mas estão sempre comigo. Faz parte da segunda geração de líderes da igreja. Eu faço essa oração da igreja com eles, eu ensino eles. Sempre digo ao Senhor, Senhor, não me deixe confortável vivendo longe do propósito e da minha vida. Não me deixe ficar satisfeito, longe da originalidade daquilo que o Senhor me criou para viver e fazer. Cria uma inquietação em mim até que eu mude os meus pensamentos e a minha postura. Mas quando o Senhor move alguma coisa em nossa vida, Ele tira alguma coisa em nossa vida, nós já rapidamente ficamos ofendidos. E alguns dias atrás a minha esposa estava perguntando para mim, a gente estava conversando sobre os terremotos aí que estão acontecendo, e ela viu uma cena de uma criancinha debaixo dos escombros, ela ficou muito assustada com aquilo. Cara, que doideira! E ela falou, quantas pessoas começam a questionar Deus agora, né? Será que é pecado questionar Deus? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Ou por que Deus permitiu isso? Ou por que Deus permitiu aquilo outro? E essas perguntas sempre existiram na história da humanidade. Se você for para a Bíblia, você vai ver sempre essas perguntas aparecendo, principalmente com Jó. E ele obteve a resposta? Não. Mas ele traz algo bem interessante no final da sua carta. Ele diz assim, hoje eu conheço a Deus. Você só precisa conhecer Ele, porque a partir do momento que você conhece Ele, você vai entender até os nãos que Ele te dá. Eu estava conversando com a minha esposa e eu disse para ela assim, sabe por que Deus permite algumas coisas acontecerem em nossa vida? Porque Ele não quer que eu e você fiquemos presos nessa vida. Sabe por que Ele fecha algumas portas para vir para você? É porque Ele não quer que você crie expectativas em coisas que você não deve criar expectativas. Sabe por que Deus não deixa você ficar milionário? Porque se você ficar milionário, você vai perder Ele de vista. Sabe por que Ele não deixa você casar com aquela pessoa dos seus sonhos? Porque a partir do momento que você encontrar essa pessoa dos seus sonhos, você vai esquecer o Senhor da sua vida. Ele não vai te dar. Está dando para você compreender o que eu estou dizendo? E Ele está trazendo aqui agora como que funcionam as questões do reino dele, o código de conduta para o reino dele. Vocês não podem servir a dois senhores. Então, o primeiro ponto, existe dois senhores. E a escolha de um representa o abandono total do outro. Agora, quem é meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Deus ou o dinheiro? O que você mais busca diariamente? A recompensa do reino dos céus ou de Deus? Ou a recompensa que o dinheiro pode te dar? Você já percebeu que nós temos essa disposição diária para ir trabalhar? Mas quando se fala, vamos servir, vamos evangelizar, vamos visitar, não tem essa mesma disposição? Sabe por que não há essa mesma disposição? Porque nós temos uma crise muito séria. Nós não compreendemos a revelação da recompensa. Isso é uma síndrome de Tomé. Você quer uma recompensa rápida no final do mês. E a recompensa que o Senhor tem para nós é eterna. Jesus disse assim, ninguém que tenha deixado sua casa, seu pai, sua mãe, seus filhos, propriedade, por amor a mim e ao Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais aqui e na eternidade. Por que as pessoas não fazem dessa maneira? Porque Jesus é um cara legal, mas não acredito tanto nas verdades espirituais que tem pessoas. Jesus é um cara legal, mas a recompensa que Ele vai me dar está demorando demais. Então a recompensa que mamãe te dá é mais atraente, é mais interessante. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus ou é o dinheiro? Você busca
busca mais a recompensa de Mamon ou a recompensa de Deus? Quando você acordar amanhã, quem vai trabalhar aqui amanhã? Levante sua mão. Quem vai trabalhar quinta-feira? Levante sua mão. Quando você acordar então na quinta-feira, quem não vai trabalhar? Levante sua mão. Então, quando você for trabalhar, preste atenção aqui, quando você for trabalhar, você amanhecer, você quiser identificar quem é o Senhor da sua vida, encontre lá o que está te motivando naquela manhã, o que está mexendo com as suas emoções. Quem é o Senhor da sua vida? Um se dá dedicação total e o outro desprezo total. O segundo ponto que nós encontramos aqui, ele diz assim, olha só que interessante: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a dinheiro. Aí no próximo verso, vocês não podem servir a Deus ou dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Não se preocupe com a vida diária. Não se preocupem com a vida diária. Por que Jesus diz, irmãos? Rapaz, a gente faz totalmente o contrário. Ele disse que nós temos que buscar primeiro o reino dele. Nós buscamos primeiro o reino das trevas, relacionado ao dinheiro, ao amor. Ele disse que nós não devemos nos preocupar com a vida diária. E é justamente isso que nós preocupamos. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Onde eu vou chegar? O que será de mim? Oh, o que será de mim? O segundo ponto que essa verdade espiritual que ele traz para esses irmãos é o seguinte: a vida diária não deveria ser uma preocupação. Se é uma preocupação, é porque Jesus não é o Senhor da sua vida. Deu para você entender? Repita comigo: a vida diária não deveria ser uma preocupação. Se é uma preocupação, é porque Jesus não é o Senhor da minha vida. Não se preocupe com a vida diária, o que comer, o que beber, o que vestir. Comer, vestir, beber não deveria ser nossa preocupação, mas viver para a glória de Deus, para satisfazer a Deus, para trazer gozo a Deus. Essa deveria ser a nossa preocupação. Alguns dias atrás eu falei algo na igreja que algumas irmãs, principalmente as irmãs, ficaram muito preocupadas comigo. Eu tenho mudado hoje minha maneira de aconselhar alguns casais da igreja. Vira e mexe, chega alguns casais: pastor, eu estou com problema no meu casamento. Vamos lá. A gente quer tentar ajudar o homem a mudar o comportamento dele. Você tem que ser mais manso, mais tranquilo, mais legal, mais dócil. Você tem que ser mais carinhoso. Essas coisas. A gente vai lá também para as irmãs: não seja Jezabel, não seja feminista, não seja verdista, seja a mulher de Deus. A gente tenta falar: calma, o espírito de Jezabel vai embora, submeta ao seu marido a autoridade, isso é uma cadeia difícil. É assim que funciona, em verdade espiritual. Mas as minhas devocionais diárias, o Senhor falou uma coisa muito interessante no meu coração: você está fazendo tudo errado. Porque enquanto esse homem procurar mudar alguns comportamentos dele, mas não mudar aqui em cima na questão prioritária da vida dele, nada aqui embaixo vai resolver. O mesmo vale para essa mulher. Ela pode ser uma mulher submissa, ela pode ser uma mulher que não vai ser feminista, não vai ser autoritária, mas ela não mudar a escala de prioridade aqui, mesmo que ela mude todos esses comportamentos aqui embaixo, ela vai resolver. Aí eu cheguei alguns dias lá na igreja e falei isso para um casal: ei, pastor, e aí, o que você vai falar? O que você fala? Cara, ama Jesus, seja apaixonado por Jesus. Sua mulher quer ir embora, mas o que? Você vai ter que segurar ela, você vai amarrar ela desde casa, deixa ela ir embora. Mas continua amando Jesus. Ore como você não orou antes. Se aproxime de Deus como você nunca se aproximou antes. Alinhe o seu coração a Ele na escala de prioridade. Coloque Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou falar uma coisa aqui da maioria que não é casado, mas depois eu vou tentar aqui atualizar isso. Você não nasceu para a glória da sua esposa. Você não nasceu para a glória do seu marido.
Você não nasceu para a glória do seu namorado ou da sua namorada. Você não nasceu para a glória dos seus pais. E nem para a glória dos seus filhos. Você nasceu para a glória de Deus. A sua preocupação é satisfazer o seu cônjuge, o seu noivo, a sua noiva. A sua preocupação deveria ser satisfazer aquele que te fez e fez para a glória dele. É para a glória dele. Mas nós queremos satisfazer ao nosso patrão, ao nosso líder, ao nosso pastor, ao nosso cônjuge, à minha namorada, ao meu noivo. Na escala de prioridades, colocamos o Senhor em segundo lugar e queremos que Ele nos abençoe nisso. Ele não pode abençoar algo que Ele abomina. Ele não pode autenticar algo que Ele não está naquilo. Está dando para você entender? Tem gente que quer um casamento abençoado, tendo uma vida de sexo ativo. Você acha que Deus vai te abençoar nesse irmão? Não vai. Como que Deus pode abençoar algo que Ele abomina, aquele comportamento que você mantém no seu relacionamento? Se prepare que vai vir luta. É para o seu bem que eu estou dizendo isso. Uma moça, alguns dias atrás, ela está em igreja, ela ainda não é batizada, e tem um cara que estava casado, se apaixonou por ela, e a esposa desse cara chegou lá na igreja: ora por mim, ora que você quer falar com você, meu filho. Meu casamento está acabando, isso e tal. Começou, daqui a pouco eu descobri que o casamento dela está acabando por causa de um menino que já estava indo lá na nossa igreja. O marido dela se apaixonou por essa moça e virou uma bagunça só. E essa moça que já estava indo na igreja, preocupada demais em arrumar um relacionamento, já estava com 30 e poucos anos, falou para mim: ô pastor, e aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, deixa eu falar uma coisa. Você não é meu filho, você está indo na igreja, você não é batizado. Mas eu quero mostrar para você, biblicamente, o que você está fazendo vai atrair maldição na sua vida. Você vai tirar algumas selfies, fazer alguns videozinhos bem legais, vai receber muitos likes. No primeiro momento vai te levar em lugares interessantes, vai parecer que é amor. Mas na hora que aparecer a maldição, você vai se lembrar de mim. Mas como assim? Olha, eu não batizei, ele também não é batizado, e antes de não batizar e ele ir para a igreja, ele já largou a esposa dele e ele vai ficar bonito. Você acha que Deus ele vai resolver o seu problema estragando a vida de outras pessoas? Deus não vai autenticar algo que Ele condena. Então você que está com sexo fora do seu casamento, ele tira o seu cavalinho da chuva que vai vir B.O. na sua vida. Deus não vai abençoar aqui que é verdade espiritual. Você que está aí nos 5 filisteus todos no judeu. Tem mais gente que entendeu. Vocês entenderam, gente? A ficha está caindo na bola, rapaz. Bom, os rapazes só falam os rapazes, não falam para as moças não, hein? Pelo amor de Deus. Presta atenção. Você fica lá em frente à televisão lá, com 5 filisteus, e um judeu sozinho na batalha. Aquela guerra, a frustração. Deus não abençoou, isso é como, cabeção? Você faz totalmente o contrário do que eu falo para você fazer. Olha, eu quero abrir aspas aqui para dizer para você que tem problema com isso, isso também vale para as mulheres. Você sabia que a pornografia é o caminho mais rápido para trazer uma anomalia sexual na sua vida? O caminho mais rápido. Daqui a pouco você está esmanhecando e não sabe por quê. Eu olhei para o cara, olha, é engraçado, você acha engraçado, né? Mas a perversidade vai tomar tanto quanto das suas emoções da sua vida, que isso não vai mais satisfazer você. Eu orei com um rapaz dos Estados Unidos, um líder de jovens, olha só, líder de jovens. E ele agora falou assim: pastor, eu já tive todas as experiências de sexo possível. O senhor não faz ideia das fantasias que tem na mente. Nunca foi usado. Nunca passei por esses traumas que as pessoas dizem. O problema foi quando eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor dentro da igreja, liderando grupos dentro da igreja. E eu comecei a flertar com
nessa vida desregrada de sexo. Daqui a pouco, uma só não é o suficiente, vai para duas. Não é o suficiente, três. Daqui a pouco, o sexo grupal. Daqui a pouco, ela usando droga. Daqui a pouco, aquilo não era mais satisfatório para mim. Ela entrou travesti no meio. Daqui a pouco, entrou outros rapazes no meio. Isso virou uma bagunça. Eu lembro que menino agora na igreja lá, o pai dele, ele pegou o celular do pai dele, casado há mais de 35 anos, o pai dele está viciado em pornografias. Pastor, eu estou ficando com raiva do meu pai, porque eu vejo que a minha mãe sofre com ele. O que é isso, cara? Não vou orar por você, não, pastor, mas eu queria até que meu pai morresse. Caramba, o que é isso, rapaz? Tanto ódio que estava com o pai dele. Eu sei que minha mãe e meu pai não têm uma vida de sexo sadia, isso tem, eu sei disso. E alguns dias atrás ele pediu para mim mexer em algumas atualizações do celular que não estava funcionando. O problema desses velhos é achar que a moçada nova não sabe das paradas. Aí ele foi lá, começou a mexer no Paranauê lá, e viu um monte de vídeos de sexo com animais. Ele nojo do pai dele. Nojo. Aí você pergunta para mim, quando que começou isso? Começou no ciclo cristão com o judeu. Começa assim. Eu olhei para um rapaz agora que o casamento dele estava acabando lá na nossa igreja. Ele não tinha sexo com a esposa dele, já fazia 5 meses. Ele não estava entendendo por que ele estava com tanto problema nisso. Aí ele foi no médico, e tem muito médico que diz por aí, os mensageiros do diabo, você tem que conhecer o seu corpo. Conheça esse amor. Ele foi num médico mais consciente que não faz essas palhaçadas e perguntou para ele assim: quanto tempo você praticou isso na sua vida? Ele começou a dizer, eu acho que eu tenho os meus 12 anos. Eu casei ainda praticava. Eu queria dizer para você que o órgão genital da sua esposa não te satisfaz mais, é por isso que você não fica hétero quando você vai lá no banheiro. Você sente prazer pela sua mão, mas você sente prazer pela sua esposa. Os machão aí, você está preparado para isso? É porque via Manuela, meia-noite no Rio, é interessante, não, mas é a Bíblia. Ela tem caminhos de verdade para nós. Nós queremos rotas alternativas e depois estamos frustrados no nosso futuro. O Senhor quer nos direcionar para algo maravilhoso, mas nós queremos ir para outro caminho. Voltando aqui, a vida diária não deveria ser uma preocupação. Se é porque Jesus não é o nosso Senhor. Agora olha que interessante. Jesus está dizendo assim, olha só, o que comer, o que beber, o que vestir, não deve ser sua preocupação. Entenda comigo aqui, irmãos. Se você ficar sem comer, você morre. Se você ficar sem comer, você não morre. Se você ficar sem comer, você morre. O seu corpo precisa de alimento. É verdade ou não é? Se você ficar sem beber, você morre. Morre. Se você ficar sem vestimentos, você morre. Morre. Coloca aqui menos 10 graus para você ver. Morre ou não morre, gente? Morre. Jesus está falando de 3 coisas que podem afetar diretamente a nossa biologia, afetar o nosso corpo físico. E essas 3 coisas que ele diz que pode nos levar à morte não deveria ser uma preocupação. Ele mandou a gente resolver isso na nossa vida. E aquilo que não afeta isso em nós não conseguimos resolver. Está dando para você entender essa lógica? Jesus está dizendo que aquilo que você come, que pode matar você, não deveria ser uma preocupação. Ele vai resolver esse problema. Jesus também está dizendo que aquilo que você está dando em beber não deveria ser uma preocupação. Mas, pastor, eu posso morrer se não beber. Mas não deve ser uma preocupação. Vestir, você não deve se preocupar com isso. Se fizer 0 graus, menos 1 grau, menos 2, você não deve preocupar com isso. Coisas que podem nos levar à morte. Jesus está dizendo que nós não deveríamos nos preocupar com isso. E agora, cá para nós, será que seria isso mesmo o nosso objetivo de busca diária? Quem aqui está trabalhando, a maioria é jovem, você só trabalha porque se você não trabalhar, você não tem o que comer. Não é isso não. Você está trabalhando porque você quer ter o relógio do ano.
você quer ter um tênis escolar, você quer ter uma graninha para sair para falar. Você percebe que são coisas irrelevantes, que não estão no mesmo nível daquilo que Jesus disse que nós deveríamos deixar de lado. Quanto mais essas coisas insignificantes. Irmãos, Jesus está dizendo para nós deixarmos de lado algo que não é insignificante. Você está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Em nome de Jesus, você está compreendendo? Ele não está falando para mim deixar de fora algo insignificante, não. Alimento é importante, o que comer é importante, o que beber é importante, o que vestir é importante. Não é insignificante. Mas ele ainda assim está falando que eu devo deixar isso de lado. Não deve ser a minha preocupação. Quanto mais, irmãos, os meus objetivos e resoluções, comprar meu carro, comprar minha casa, casar, entrar na faculdade, arrumar um namorado, arrumar uma namorada. Gente, se aquilo que é relevante, ele está dizendo para a gente deixar de lado. Quanto mais as coisas irrelevantes. Não tem algo errado na nossa conduta que deveria ser um padrão para esse mundo? É errado da gente. Sabe o que a gente ouve hoje? Quando o crente é mandado embora, esse capeta, esse padrão, endemoniado. Aí Deus usa o livro para nós. Você não deveria confiar em Jesus. Aí você vê as moças em igreja depressivas porque o namoradinho deixou elas. Mas não deveria ser Jesus mais importante na sua vida? Você vê rapazes cada vez mais depressivos porque não foram correspondidos. Mas não deveria ser o Senhor da sua vida e Ele cuida de tudo da sua vida. O segundo ponto, a vida diária não deve ser uma preocupação, se é porque Jesus não é o seu Senhor. No capítulo 6, verso 25, diz assim: pois eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Vida e corpo. Vida e corpo. Olha que interessante isso. Não é vestir e comer ou comida. É vida e corpo. Não é vestir e comer. Vida e corpo. A vida não é mais importante que a comida. Alguns dias atrás, quando eu estava meditando sobre isso na minha devocional, eu estava nas vésperas da Santa Ceia, chegou pela manhã, já era tarde da noite. A minha filha chegou, a menorzinha Emily, e foi lá na minha cama. De repente ela foi deitar perto de mim e falou assim: não, Emily, vai dormir na sua cama, papai vai descansar. Aí ela veio e colocou a mão no meu corpo: papai, eu só quero ficar perto de você um pouquinho. Eu saí e fui lá tomar água na cozinha. Na hora que eu voltei, entrando no meu quarto, o Senhor falou para mim assim: não é mais importante a vida do que a comida? Por quê? Eu estava preocupado na execução do meu ministério no domingo de manhã. Mas uma oportunidade como aquela, talvez eu não teria mais nos próximos anos. Porque eu chamei a minha filha mais velha para sentar no meu colo alguns minutos antes. Ah, não, pai, assim, você não quer assim, não, para, pai. E o Senhor começou a ministrar no meu coração assim: olha só, essa filha sua mais velha, ela vai voltar também com você? Não vai. Você já percebeu o quanto você perdeu da vida preocupado com coisas insignificantes e não valorizou aquilo que é importante? Não é mais importante a vida do que a comida? Tem gente que você deixa de usufruir tempo de qualidade dos seus pais por causa de trabalho. Vocês vão ser pais, mães daqui a algum tempo. Tem gente que vai deixar de ter um tempo de qualidade com os filhos por causa de hora extra. Vou vender as férias, vou fazer isso. Não é mais importante a vida do que a comida, que está relacionada a dinheiro. Eu viajava demais quando a Sofia era novinha. Hoje eu arrependo muito. Quase todo final de semana. E durante a semana eu estava trabalhando, estava na faculdade. Cresceu, 11 anos, vai fazer 12 anos daqui a pouco. Tem dia que eu vou vontade de chorar, e aquela menina já está quase do meu tamanho e quer sentar no meu colo. O papai te ama, não, pai, para. Quando eu vou na escola, Sofia, onde você quer? Pai, para ali embaixo de mim, quer que para perto das amiguinhas, mas não. Jesus, eu perdi a emoção. Nos
dias atrás, a mãe dela chegou para a gente e falou: passa ali que eu tenho que comprar um negócio que você vai comprar. Ah, vou comprar. Moças que são pessoas, que são absorvente. Ela disse: mas você comprou absorvente para você esse dia? Não, não é para mim, não. O quê? Pensa um pai que entrou numa depressão. Gente, a minha menininha já era. Virou mocinha. Ah, aproveitando me dá aqui dinheiro também para ela depilar. Não, mais rápido, Jesus. Depilar o quê? Crescendo. Eu estava banhando esses dias. Agora ela tranca a porta e não deixa ninguém entrar. Eu entro no quarto pelas vezes assim. Sai daqui, pai! Tem que bater antes, porque isso, gente. A vida passou. E eu me arrependo, porque muitas dessas viagens que eu fiz, até em nome do meu ministério, eu poderia ter evitado para viver com a minha filha. Não é a vida mais importante do que a comida? Está não posso entender isso? Você percebe que Jesus está colocando as prioridades nos seus devidos lugares? Você está olhando o que eu estou dizendo? Fala para quem está sozinho. Muito mais importante viver do que correr atrás de comida. Muito mais importante. Depois desse retiro aqui, chama o seu pai para ir tomar um sorvete de você enquanto você tem que. Eu não sei se eu já contei um testemunho para vocês aqui. Um amigo nosso, a gente estava agora falando de pedal. O cara que colocou para pedalar, chamava Felipe. E na quinta-feira, ele morreu no sábado. Na quinta-feira ele me ligou: e aí, pastor, não, beleza? Era da minha base, meu discípulo, amigo meu desde criança. Quando eu tive um problema de saúde, o médico falou que eu tinha que pedalar, fazer alguns exercícios físicos. Foi ele que foi lá em casa, levou bicicleta, levou roupa para mim pedalar. Tudo igual: vamos, pastor. Colocou nessa vida de pedal. Aí, na quinta-feira, ele me ligou: e aí, pastorzão, beleza? Não era muito de me ligar assim: vamos tomar uma Coca-Cola comigo e ver o jogo do Galo. Foi amarrado, mano. Ver o jogo do Galo. Eu sou cruzeirense, cara. Ver o jogo do Galo. Flamengo. Aí eu já nessa aqui, ó. Vamos lá, gente. Você que sempre quando fala de futebol manifesta mais do que manifesta para Jesus. Aí eu sou cruzeirense, mano. E vejo o lugar desperdiçar uma Coca-Cola com você. Eu não vou não. Toma uma coquinha, pastor. Não vou não. Vejo o lugar e tomar Coca-Cola com você é bom demais. Mas guarda a Coca-Cola aí para semana que vem no jogo consigo, beleza? Mas aquele dia tinha futebol com a galera da igreja. Aí eu fui jogar futebol com a galera. Não fui tomar Coca-Cola comigo. No sábado a gente tinha reunião de pastores lá na igreja. Passou sexta-feira à noite, eu estava na igreja também. O pastor me introduziu no carro dele, no meu carro. Brincalhão demais. E aí, você rejeitou a Coca ontem? Não foi tomar Coca comigo? Não, mas na próxima semana a gente vai tomar Coca-Cola. Pode deixar. Sábado de manhã a gente foi reunião de pastores. Eu fui para casa, meu telefone toca, tanto de gente desesperado. E voltando para outra cidade lá vizinha, e capotou o carro. Cara, eu tinha 30 anos, velho. 30 anos, cara. Discípulo, amigo meu desde 5 anos, 7 anos de idade. O que mais bombardeou minha mente foi o fato de não ter ido tomar Coca-Cola com ele naquela noite. Isso não mexeu demais comigo. Eu poderia deixar o futebol e tomar Coca-Cola com o meu discípulo, meu amigo. Não é mais importante a vida do que a comida. Viver é partilhar os propósitos e os planos de Deus para mim e para você. Se o seu pai te chama para ir tomar um sorvete, pai, você está bem, vai tomar um sorvete comigo. É mais importante a vida do que a comida. Se o seu pai fala para você: não, meu filho, não vende as suas férias, não. Vamos ficar comigo, vamos dar uma volta, vamos pescar junto, vamos no cinema, vamos no shopping. Aqui tem shopping, Perdões não tem. Lá a gente vai para a roça. Vai para algum lugar, vai para a igreja. Faz isso, cara. Vai sair com o seu pai, com a sua mãe. É mais importante a vida do que a comida. Você entende que é isso que o Senhor está dizendo aqui? Porque quando nós vivemos dessa maneira, nós glorificamos ao Senhor. Na hora que minha filha saiu do quarto assim, toda triste: papai, só queria ficar perto de você um pouquinho. Caiu com lágrimas nos olhos. Eu cheguei: volta aqui. Ela voltou, ela deu um pulo lá em cima de mim. E eu
ouvidos. Não está com a Bíblia ninguém na cama. Tudo no chão. Mas ela viu todas elas pertinho de mim. E o Senhor falando com ele assim: a vida é mais importante do que a comida. É isso que Jesus está ensinando. E a gente fala: eu vou fazer pós-doutorados, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer ok, é bom, é interessante, você tem que fazer isso mesmo. Mas não esqueça de viver uma vida que glorifica o Senhor. E você partilhar a sua vida com aqueles que você ama e também amados, isso é viver uma vida que glorifica o Senhor. Para a gente terminar, preste atenção. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Vida e corpo, e não que vestir e o que comer. Os pássaros entenderam muito melhor isso do que eu e você. O terceiro ponto, olha que interessante. Qual de vocês, no verso 27, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Qual de vocês pode acrescentar uma hora à sua vida? Vocês que estão aqui. Nesse exato momento, olha só que interessante. Eu tinha um sonho de ter um filho homem. Eu recebi uma profecia do apóstolo Ramon uns anos atrás. A minha esposa estava, por causa da Covid, chama o negócio, esqueci, menopausa precoce. Ela teve Covid, o médico falou para ela: você teve menopausa precoce. E ela engravidou. E eu falei: que loucura é essa? Ele não é louco. E eu falei: caramba, acho que a profecia está acontecendo, o negócio da vida. A gente colocou um monte de expectativa. A gente ficou sonhando, planejando. As primeiras 24 horas eu quase infartei, mas já tenho 3 filhas. Jesus, o que vai ser de mim? Para pagar os boletos. Tudo isso. Dizem em estatística que você gasta em média 1 milhão, 1,5 milhão por cada filho. Mas beleza, ficamos com expectativa, já começamos a pensar em nomes, isso e aquilo outro. Na hora que a gente chegou no médico já começou a olhar meio, se assustar com a gente, tal, não fazia barulho, nada. Ele olhava para mim, tal. Aí depois a Carmen saiu e falou: eu queria dizer para você, Eurípides, que eu não ouvi o batimento cardíaco. Cara, mas pensa, o cara tomou uma burlada no meio. Por aqui a expectativa algumas horas e agora pensa essa água puxou para mim. Aí o Senhor vem trabalhando no meu coração. Quem que pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Você não tem um controle sobre você mesmo. Por que viver fora daquilo que o Senhor quer para você? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então por que viver fora daquele que é o único que pode te favorecer depois dessa vida? É o único que pode fazer alguma coisa para você depois desse tempo que nós estamos vivendo. E o terceiro ponto que ele ensina para nós: você está desperdiçando algo que não pode, em hipótese alguma, se recuperar, que é a vida. Quem de vocês podem aumentar uma hora sequer a sua vida? O Senhor está ensinando isso aqui para nós. Olha, qual de vocês, por mais preocupados que estejam, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Por quê? Então, o que ele está nos levando a pensar e refletir? Você deve fazer agora, viver para a minha glória agora, despertar para fazer a minha vontade agora, você usufruir daquilo que eu tenho agora, entender a vocação que você tem agora, lapidar os seus dons agora, levantar-se no Senhor agora, não esperar o mês que vem, depois que formar, depois que casar, depois que tiver filhos. É agora, porque você não sabe se você vai ter uma amanhã. E aquilo que você faz hoje vai reverberar na eternidade, positivamente ou negativamente. E se você quer que venha reverberar positivamente, como recompensa na eternidade, na glória do Senhor, a única maneira disso acontecer é você vivendo para agradar a Deus. Do contrário, vai reverberar de uma maneira contrária, mas condenação eterna. Estou esperando casar. Estou esperando fazer faculdade, ter os meus filhos, pagar isso. Não. O Senhor está querendo que você agora, nesse exato momento, se levante para viver para a glória dele.
Amém. Alguém que quer viver isso? Amém. Alguém quer fazer isso? Amém. Você quer abraçar o propósito de Deus na sua vida? Amém. Um outro ponto aqui, rapidinho. No verso 31, ele chega nas 3 preocupações diárias das pessoas: o que comer, beber e vestir. Tudo se resume isso. E diz que esse tipo de atitude é atitude de pagão. Pagão não convertido. Segue outras pessoas. Nós, crentes em Cristo Jesus, não deveríamos pensar dessa maneira. No verso 32, na parte B, ele fala algo bem interessante. Alguém pode ler para mim a parte B? Ou lê o verso 32 para nós. Vamos lá, alguém participa comigo aí. Verso 32. Pode ler 6:32. Lê, gente. Alguém sabe ler? Os gentios procuram todas estas coisas, mas vocês que estão no céu. Pode ler. Fique bem nisso aí, ó. Beleza. Lê forte, nossa. Porque os gentios procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Lê a parte B. Mas o seu Pai, O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. então, olha para esse irmão, todos vocês, olha para ele. Lê essa parte bem forte para ele. O Pai de Pai, lê vocês, pausadamente. O Pai de vocês. que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Você não vai glorificar Deus por isso, não? Sabe o que vocês precisam. Olha só, irmãos. O que o Senhor ministrou no meu coração alguns dias atrás? As pessoas sofrem porque elas são diferentes das verdades espirituais. A parte B do verso eu concluo isso, preste atenção. O Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Deus sabe mais do que você o que você precisa. Eu vou confessar para você que eu estava na minha devocional em casa, eu devo ter lido isso aqui umas 6, 7 vezes. O seu Pai Celestial que está no céu sabe o que você precisa. E eu comecei a falar: Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso e não o que eu quero. Deus sabe o que eu preciso e não o que eu quero. Você pode dizer isso aqui, seu sonho. Deus sabe o que você precisa e não o que você quer. Você entendeu isso? No final do ano, minha filha: pai, eu quero isso presente, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero outro, eu quero aquilo também, não sei o que tem, tal. Beleza, Sofia, a mais velha, pidola pra caramba. Aí fui com ela no lugar para comprar um tênis, ela queria o tênis. Ô pai, esse aqui, mas aquele outro, não sei o que tem, não. Você tem quantos pés? Não, pai, não sei dizer. Seu pai sabe o que você precisa. E ele vai fazer o que você precisa e não o que você quer. Deus nunca vai dar o que você quer. Deus vai dar o que você precisa. Agora, quando você encontrar e alinhar o seu coração a tudo aquilo que Ele quer para você, então você estará no centro do propósito original de Deus na sua vida. E o último ponto que eu vou mostrar para nós aqui, para a gente terminar. Quarto ponto, é justamente isso. Deus sabe o que realmente importa para você. Deus sabe o que realmente importa. E ele termina no verso 33 e 34. O que realmente importa? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se Deus sabe o que eu preciso, Ele já traz a resposta lá embaixo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desde o dia. O que o Senhor quer que eu e você façamos? Busquemos o reino de Deus e a justiça dele como prioridade. Pergunta para esse irmão: posso falar assim? O Senhor é prioridade para você? O reino de Deus é prioridade para você? Você tem agido como um pagão? Fica de pé para nós orarmos.
olhos. Todos vocês, fechem seus olhos. A palavra de Deus nos ensina que nós não recebemos porque nós não sabemos como pedir. E nós pedimos errado porque nós não oramos fundamentados na palavra de Deus. Tem muita coisa que nós pedimos para Deus é porque nós queremos e não de fato porque nós precisamos. Deus sabe que você precisa. Porque Ele está dizendo para mim e para você aqui nessa noite. Você não precisa de um namorado para ser feliz. Você não precisa de uma namorada para ser feliz. Você não precisa passar numa universidade federal para ser feliz. Você não precisa de drogas para ser feliz. Você não precisa de bebidas para ser feliz. Você não precisa de amigos para ser feliz. Eu sei o que você precisa. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. E o que vai ser acrescentado não tem nada a ver com relacionamentos. Ele está dizendo que comeu, que bebeu, que vestiu. Mas algo que Ele quer que nós temos priorizar a busca por Ele. Você que em 2023, nós estamos iniciando 2023. Você gostaria de viver esse ponto de virada da sua vida? Você pode vir aqui à frente para nós orarmos juntos? Você pode fazer isso? Pode tirar as cadeiras que o Bruno já pronto. Tira as cadeiras para nós acontecer. Os pilares de busca da humanidade, Jesus falou que encontra nele o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que são ele. Sabe o que eu quero compartilhar aqui rapidamente com você? Todos nós estamos atrás de felicidade. E existe esse que está atrás de ser feliz. Nós buscamos algo que nos torna felizes. E por experiência própria, sempre que eu procurei aquilo que eu queria, eu não consegui ser feliz. Mas quando eu procurei aquilo que Deus queria, eu então encontrei a felicidade. Até nos momentos mais difíceis, eu encontrei a felicidade. É por isso que Jesus disse: o Senhor sabe o que você precisa. Ele não vai dar o que você quer, mas Ele vai dar aquilo que você precisa. Tem coisas que o Senhor vai tirar da sua vida, porque isso não é Jesus, só vai te atrapalhar. Mas se você quer viver uma felicidade imensa no Senhor, viver uma vida maravilhosa no Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que realmente importa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que realmente importa. O resto não importa. Você lembra da história que eu falei para vocês aqui do marido? O marido não nasceu para a glória da esposa. A esposa não nasceu para a glória do marido. Eles nasceram para a glória de Deus. E quando eles vivem para a glória de Deus, as coisas se resolvem embaixo. Vocês não nasceram para satisfazer, para viver para a glória dos seus pais. Vocês nasceram para viver para a glória de Deus e satisfazer a vontade de Deus. Se você conseguir viver dessa maneira, você pode ter certeza que vai ser gerando paz na sua vida e na vida dos seus pais. Enquanto muitos jovens querem fazer o que meu pai quer, faça o que seu pai celestial quer. É isso que é importante. Deu para você compreender isso? Se você fizer isso, você vai começar a usufruir desses novos
fechadas.